Hoje, irmãos, bom dia. Então, vamos orar para poder dar sequência. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa reunião, por mais um momento, Pai, diante da tua presença, Senhor. Clamamos mesmo pela tua unção, Senhor, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor nos faça também terra fértil, Senhor, para a tua palavra, Senhor, que é sempre uma boa semente. Seja o Senhor a conduzir, a falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência hoje ao Salmo 23. Nós estamos nessa segunda fase, né, da interpretação messiânica do Salmo. Vamos ler juntos aí o Salmo 23. Cada um pode ler na sua própria tradução, não tem problema não. Vamos ler juntos e a gente dá início. Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Irmãos, a gente tem caminhado, né, nessa série e a gente já passou por algumas partes, né? Então a gente falou que esse é um salmo messiânico, né? A gente falou sobre, né, o salmo messiânico, a gente falou que é salmo de Davi, o salmo do amado, e o Senhor é o meu pastor, né? O Pai como pastor do Senhor Jesus. A gente falou sobre a encarnação do Senhor, né, nada me faltará. A gente falou sobre a infância, no deitar me faz em verdes pastos. A gente falou sobre o batismo, no guia mansamente águas tranquilas. A gente falou sobre a tentação no deserto, no refrigera minha alma. A gente falou sobre a vida justa do Senhor, né, no guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A gente falou da última vez sobre a rejeição, né, pela parte dos judeus, naquele pedaço, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E a intenção hoje é que a gente fale, né, do trecho, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso vai nos falar sobre o vislumbre da cruz. Então, basicamente, lá, primeiramente, no texto original, a ordem do texto no hebraico é assim: preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí, primeiro, a gente vai trabalhar sobre essa palavra central aqui da mesa. Quantos irmãos aí têm traduções que falam mesa? Levanta bem alta a mão para eu ver, por favor. E quantos falam banquete? Tá. Então, a palavra no original realmente é mesa, tá? É até aquela mesma mesa que, por exemplo, a gente vê lá quando Davi fala que o Mefibosete ia comer na mesa dele, né? A palavra é shulchan, né? Não falo hebraico, pode ser que tenha pronunciado errado, provavelmente, mas essa palavra shulchan, né, que é mesa. E é interessante que a gente vê duas ocorrências na palavra em que a gente tem essa palavra mesa se referindo ao altar. A primeira ocorrência é lá em Ezequiel 41, quando fala do terceiro templo. Vamos abrir lá em Ezequiel 41, versículo 22? Ezequiel 41, versículo 22. Eu vou ler aqui. O altar de madeira
era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Então, nesse ponto aqui, a gente tem, então, essa ilustração da mesa, né? Essa palavra mesa, se referindo aqui ao altar. E quando a gente tem a repreensão lá do Senhor, em Malaquias, né, para os sacerdotes, Malaquias 1, versículos 6 até o 8, a gente tem nesse texto aí, nesse capítulo, né, 2 ou 3 vezes que aparece essa palavra mesa. Eu trouxe só a primeira aqui, mas os irmãos podem ler depois o capítulo 1 todo. E o Senhor, ele começa com aquela frase famosa, né, que a gente escuta muito, que fala assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Vós ofereceis sobre o meu altar alimento imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? E a gente tem depois, mais para frente, nesse mesmo texto, ele fala mais 2 vezes essa palavra se referindo ali o altar como a mesa do Senhor. E aqui a gente se lembra, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá em Deuteronômio 15, 21, né? Qual que deveria ser aqui o animal oferecido, né? Deveria ser um animal sem defeito, né? E lá no 15, 21 do Deuteronômio, ele fala especificamente quando não poderia ser, né? 15, 21. Porém, vocês querem abrir, irmãos? Podem abrir. Vão ser não muitos textos hoje. A gente pode abrir todos. Deuteronômio 15, 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. E lá em Levítico 6, eu vou ler picado aqui, vou ler um pedaço do 2, depois vou ler o 6 e o 7. Os irmãos também podem ler depois o trecho inteiro. Levítico 6, versículo 2, depois 6 e 7. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, vamos pular lá para o 6. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor. E será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Então era muito claro que deveria ser um animal sem defeito, né? Aqui no caso fala um carneiro sem defeito do rebanho. E aqui, né, o Senhor está repreendendo ali os sacerdotes porque eles não estavam fazendo isso, eles estavam desprezando a mesa do Senhor. E o Senhor até mais para frente fala sobre, né, no próprio Malaquias, né, se eles fossem convidados, né,
para estar com o governador, né? E oferecessem isso ao governador se ele aceitaria, né? E ele fala, né? Pergunta retórica, né? Claro que não aceitaria. Vamos até pegar esse pedaço aqui para a gente ler, tá? Vá no versículo 8. Porque eu peguei só um pedaço. Mas ele falava assim: porque quando ofereceis animal cego, Malaquias, tá, gente? Malaquias 1. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi ao Senhor que ele vos seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala, né? Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda o fogo em vão no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente, versículo 11 já aqui, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso das vossas mãos? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, tem mancha, né? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Então, aqui nesse texto, a gente tem aqui duas menções, né? Da palavra mesa, se referindo aqui ao altar. Então, essa questão da mesa, né? Então, é um vislumbre da cruz, porque a mesa era onde era oferecida ali a expiação da culpa. O altar era onde era oferecida a expiação da culpa, né? E, e do pecado, enfim, tinha todas as questões lá em Levítico que a gente vê. E por que é um vislumbre, né? A palavra fala que preparas perante mim uma mesa. Então vamos seguir então essa parte da preparação. Aqui ainda não é o momento da cruz, mas é um vislumbre da cruz. Se a gente for lá na transfiguração, que no caso aqui é o momento que a gente pode. A gente tem trazido várias crises do Cristo, né? Que a gente já teve aqui esse assunto. E ao longo desse salmo a gente encontra algumas crises também, já ali prenunciadas também. Aqui referiria ali à transfiguração. E por quê? Vamos ver aqui lá em Mateus 17, versículo 1 a 5. A gente viu que o cordeiro precisava ser sem defeitos, né? Sem manchas. Mateus 17, de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o.
Então a gente vê aqui nesse momento a aprovação do Cordeiro. A gente viu lá atrás, quando a gente falou do batismo, a aprovação do Pai em relação à vida pregressa ali do Senhor Jesus, né? Até aquele momento, os 30 anos, que ele estava sem defeito, né? O Filho em quem ele tem prazer. Ele estava plenamente aprovado ali, apesar da gente não ter o testemunho da palavra, né, de todos os 30 anos ali do Senhor Jesus até aquele momento, apenas ali pinceladas, ali é o carimbo, né, o atestado de que até ali estava sem defeito. E agora, nós temos esse segundo momento, em que se encerra ali o ministério público dele, né, agora já vai caminhar para o Calvário, e a aprovação, mais uma vez, né, de que esse cordeiro era sem manchas. Agora ele iria ser examinado, né, diante das autoridades e tudo mais, que ainda vão investigar, né, mas a gente já sabe que ele já está prestes ali a caminhar para a cruz. E é interessante aqui que fala, né, no versículo, eu não sei qual o versículo, que eu tiro os versículos aqui, mas ele fala assim, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, bem no meio do trecho que a gente leu, talvez no versículo 3. É o 3? Obrigado. E a gente vai ver qual o teor dessa conversa, qual o conteúdo dessa conversa. E aí, Lucas nos dá essa resposta. Vamos lá em Lucas 9, versículo 30. Lucas 9, 30 e 31. Fala assim: E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. É interessante a gente ver que o Senhor ele trouxe para falar com o Senhor Jesus, né? Moisés e Elias. E eles representam toda a antiga economia, né? Toda o Antigo Testamento. Porque Moisés, como figura ali da lei, e a lei anunciava também do Senhor Jesus, e Elias como a figura dos profetas, que também anunciava do Senhor Jesus, né? E a terceira parte do Antigo Testamento que a gente tem são os escritos, né? E a gente está aqui falando do Salmo 23, que anuncia sobre o Senhor Jesus, e muitos outros também, né? Mas é interessante, então, que o Senhor traz ali essas duas pessoas para conversar com o Senhor, e eles estavam falando aqui para ele sobre a morte dele, que havia de se cumprir em Jerusalém. Então, nesse momento, também, eles estavam ali, mas também preparando o Senhor para aquilo que viria. Eles estavam conversando e falando com ele sobre esse assunto. E desde então, a gente sabe ali de ato contínuo, né? Ali no caso no Lucas coloca no versículo 9, mas aqui eu vou até conferir errado. Não, realmente é no 16. Mas Mateus coloca no capítulo anterior, mas Lucas coloca ainda no capítulo 9, que a partir desse momento o Senhor Jesus começou a anunciar aos seus discípulos. Vamos lá, Mateus 16, 21. Mateus 16, versículo 21. Fala assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E vou até pegar o de Lucas aqui também para a gente ler.
Lucas 9, versículo 43. No final do 43. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então ele começa a anunciar, né? Porque ele já começa agora a caminhar rumo ao Calvário. E aí, lá em Lucas 9, 51, a gente tem esse versículo tão interessante, né? Que me foi chamada a atenção uma vez numa ministração aqui com os irmãos sobre esse ponto. Lucas 9, 51 fala assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Então, aqui, né, o Senhor Jesus ele poderia subir, ser assunto aos céus, porque ele não havia pecado. Mas, mais uma vez, ele confirma o seu propósito de nos redimir. E ele começa a caminhar rumo a Jerusalém, né, com o propósito firme de cumprir essa sua missão. E então ele abraçou aquilo que o Senhor havia preparado para ele. Então a gente cobriu essa segunda parte aqui de preparas perante mim, né, a mesa. E a mesa, no caso, para o cordeiro é lugar de morte. Para aquele que traz o cordeiro é lugar de redenção. E aí por isso que fala na presença dos meus inimigos. Inimigos, né? Quem são esses inimigos? Vamos abrir lá em Romanos 5, versículo 10. No início, assim, fala assim: Romanos 5, versículo 10, fala assim: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, né? Vamos parar por aí. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, né? A gente também sabe lá em Efésios também fala sobre essa questão, né? Efésios 4, desculpa, Efésios 2. Não fala essa palavra inimigos, né? Mas a gente consegue também transportar essa ideia. Fala assim, Efésios 2, do 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E a palavra fala, né? Aquele que aquele que é amigo do mundo, né? É inimigo de Deus. Aquele que se faz amigo do mundo, quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então nós éramos sim inimigos de Deus, né? Lá em Colossenses 1, 21 e 22, também traz essa ideia do inimigo. E menciona também essa palavra também. Colossenses 1, versículo 21 e 22. Também vamos ler só o início do versículo 22. A vós também,
que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Né? Para por aí. Então, essa questão até a morte, né? Até antes da morte do Senhor, nós éramos inimigos. Então, na presença dos meus inimigos, fala sobre essa inimizade. Porque nós pecamos desobedientes a Deus, né? Entramos em desobediência a Deus. Então, o que lá em Levíticos fala, né? Se a gente pegar lá Levíticos, capítulo 1, também depois os irmãos podem ler capítulo todo, para pegar todo o contexto, mas Levíticos 1, do 1 ao 4, vai falar sobre essa questão, do momento lá de oferecer a oferta, né? O sacrifício. Levíticos 1, versículos de 1 a 4. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isso é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Vou ler esse último pedaço de novo. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. É interessante que a gente tem aqui essa questão da propiciação, né? Da substituição, né? Que é a questão aqui, né? Para cada pecado, o povo de Israel deveria apresentar um sacrifício, ali um animal sem defeito, para que esse animal pudesse assumir aquela culpa. E o sangue a ser derramado fosse derramado no lugar daquele que pecou. O sangue do animal, sem defeito. Então, quando eles colocavam ali a mão sobre a cabeça, estava fazendo essa identificação com o animal, entre aquele que oferecia e o que era oferecido. Então, a morte que precisaria ali, que é o salário do pecado, né? O pagamento pelo pecado é a morte, né? O pecado exige a morte. Por isso que fala que quando houve o mandamento único ali, né? O único mandamento do Éden, do Jardim do Éden, né? Era justamente um só, né? De não comer, né? Do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morreria. Vamos lá ler em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente sabe que
que teve sim ali no momento, né, uma morte espiritual, né, porque a gente foi destituído da glória de Deus, né, foi retirada a glória de Deus, o homem se viu como nu, e a gente sabe que Adão morreu depois de 900 e tantos anos, 900 e poucos anos, mas a gente sabe que também teve uma morte aquele dia. Quando a gente vê o momento ali no Gênesis 3, de todo aquele diálogo, né, do Senhor, o prenúncio ali também do Senhor Jesus, né, que seria o semente, né, da mulher ali, o descendente, né, a semente. A gente vê ali que lá quando... Quer ver, ó? Cadê, gente? Me ajuda aí. Qual o versículo aí? Das vestes. Gente, não tô enxergando. Não. Que hora que ele faz as vestes para o homem? 21? Obrigado. Isso. E fez o Senhor, Deus, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ali teve uma morte. Ali teve uma morte, né? A palavra não fala qual que era o animal, mas provavelmente foi ali um cordeiro, né? Ou o equivalente ali, né? Que tá, enfim, antes do dilúvio, enfim. Mas enfim, então assim, foi ali provavelmente um cordeiro que ele sacrificou, tirou a pele e cobriu o homem e a mulher. Então ali também já um prenúncio também da morte do Senhor Jesus. Então, quando a gente abre lá em Isaías 53, que tem outra vez essa figura do cordeiro, no versículo 6, a gente pode ler o versículo 6, versículo 11. Os irmãos leiam mais uma vez esse capítulo todo, esse texto maravilhoso. E lá em Isaías 53 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, essa questão do tomar sobre ele, né, os nossos pecados. E lá no versículo 11 fala assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, esse momento aqui da mesa nos fala sobre o vislumbre da cruz. O Senhor, ele sabia qual era a missão dele, mas nesse momento aqui tinha chegado o momento, tinha chegado a hora. E ele abraça, mais uma vez, essa missão. E ele caminha com firme propósito, rumo a Jerusalém. Ele sabia que ia ser oferecido ali como sacrifício, ia ser oferecido ali por substituição, e ele havia vivido uma vida de cordeiro santo, cordeiro sem mácula, né? Para poder justamente assumir esse papel, para poder ser aceito como o substituto para nós, porque tinha que ser um cordeiro sem manchas. E ele estava indo agora, caminhando rumo a essa mesa, esse altar, né, que era de madeira, assim como também foi o madeiro ali do nosso Senhor. Então é isso que eu tinha para trazer para os irmãos, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu quero pedir a algum irmão para orar por nós, para a gente poder encerrar, por favor.